Vamos falar de Pedro. Vou começar com o Alan, Arthur. Como você falou um pouquinho sobre isso ontem com o Perrotinha e com o Rodrigo, vou começar com o Alan nessa para perguntar para você, Alan. O Braz deu uma declaração, inclusive, ao All Sport, né, falando que o Flamengo não tem interesse no negócio e que o Palmeiras fez uma consulta sim, mas o Pedro é caso encerrado. Não houve nem proposta oficial. Estamos pensando apenas na semifinal do Carioca e no início da Libertadores. Essa proposta, essa suposta proposta que foi feita envolvendo os valores mais alguns atletas cedidos, você acha que era o suficiente para liberar o Pedro? Ou realmente a gente tem que pensar de uma outra forma? Não é hora de fazer caixa, é hora de pensar no meio técnico e esportivo do atleta. Cleitinho, o Flamengo precisa voltar a ganhar. 2021 foi um ano de muitas frustrações. Vamos lembrar a todos, o Flamengo tem um dos maiores investimentos do Brasil. E tem, por obrigação, as conquistas, os títulos. E aí, Cleiton, ele ou o presidente Rodolfo Landim pensar na parte financeira hoje e liberar o Pedro, sabendo que vai ter convocações, Copa do Mundo, lesão, cartões, é um absurdo. Seria surreal aceitarmos esse tipo de atitude. Então, eu não vou aqui parabenizar, porque nada mais, o Marco Braz nada mais fez do que a sua obrigação. Porque sempre tentam nos vender que a gente tem um elenco, está construindo um elenco, e aí o cara abre mão de um jogador como o Pedro, que é um jogador raro, já falei para vocês, a gente não sabe por quanto tempo mais vamos ter o Gabigol aqui no Flamengo. Seria de um absurdo monstro. Ainda mais para reforçar um rival direto, que briga pelas conquistas, que vai brigar por títulos com o Flamengo. Então, eu acho que é ponto, né, final nessa história de Pedro. Assim, o torcedor rubro-negro não pode ficar dando ibope, dando mídia para esses jornalistas tendenciosos que tentam forçar situações para favorecer um time de São Paulo. A gente sabe o quanto incomoda o Flamengo ou gera incômodo a eles verem o Flamengo no topo, verem o Flamengo bem. Então, vamos ignorar esses caras, vamos botar uma pedra em cima desse assunto, Cleitinho, e terminar esse assunto, porque o Pedro é jogador do Flamengo e vai permanecer sendo jogador do Flamengo. E acabou. É isso, né, Arthur? Acho que, assim, por mais que a proposta poderia ser até muito atrativa aos olhos do próprio Pedro, né? Acho que o Bigode passou uma opinião ontem falando que a longo prazo o Pedro pode pensar em sair do Flamengo por estar na condição de reserva. Eu discordei. Uns podem concordar, uns não concordam, se você quiser falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que, independente de qualquer coisa, o Pedro veio sabendo da posição dele, mas o Paulo Souza vem tentando encontrar uma forma de colocar os dois para jogarem juntos em algum momento, né? Exatamente. Quando ele foi, o Perrota e o Bigode levantaram essa situação ontem, que quando ele foi contratado, a gente já tinha o Gabigol no elenco, ou seja, não foi uma surpresa para o Pedro, então não faz sentido. Por isso que eu discordei do Bigode, né? Dessa questão de que o Pedro, uma hora ou outra, ele vai ser forçado a pedir para sair. Não acho que seja, porque existe uma possibilidade do Pedro, que hoje, por exemplo, tem a segunda maior minutagem no elenco do Flamengo, continuar jogando, continuar sendo convocado, continuar aparecendo. Isso não significa nada, assim como não é uma ciência exata, que foi outra opinião que eu também discordei, mas aí eu respeito demais o Bigode, que é a questão dele ir para o Palmeiras e ser sucesso absoluto. Não acho que seria sucesso absoluto, não acho que seja uma ciência tão exata assim, até porque no futebol isso não existe. Então, por mim, não tem nada que faça, né, o Pedro, que aceitou vir para o Flamengo na situação que ele está atualmente, na mesma forma que eles estavam aqui, antes de tudo isso acontecer, mudar de opinião de uma hora para outra. Então, Pedro é do Flamengo, assunto encerrado de acordo com o Marcos Braz. Até espero que seja de fato assunto encerrado, né? E vida que segue. Vida longa ao Pedro no Flamengo e que tenha muito êxito, que nos dê muitas alegrias ainda, meu parceiro. Assim, eu até entendo o posicionamento do Bigode, tá? Na questão, apesar de não concordar 100%, justamente por isso que a gente acabou de citar. O Pedro já veio sabendo da condição que ele estaria encontrando. O que ele chegou no Flamengo, ele já sabe de tudo que ele estaria encontrando. Não foi ele estar aqui, aí o Flamengo contratou o Gabigol e o Gabigol bancou ele. Ele chega já com esse patamar. Só que aí vem uma frase que o Marcão também diz muito, que cai bem nesse momento, né, Alan? Se o Pedro merecesse, neste momento, tanto a titularidade, ele também iria fazer por merecer, né?
algo que ele não tem conseguido fazer com sucesso. Um jogador que tem tido algumas oportunidades e não tem sido tão efetivo quanto se espera de um nível de um atleta como o Pedro, né? Tá mutado, Alan. Assim, Cleitinho, infelizmente, cara, o Pedro já foi bem mais eficiente, já conseguiu aproveitar muito mais as chances. Até mesmo o jogador manifesta isso ao tentar se cobrar, ao sair insatisfeito em algumas partidas. A gente tem visto cada vez mais isso acontecer com o Pedro, Cleito. Então, amigão, fica aqui, né, para que ele possa evoluir logo, para que ele possa entender a tal movimentação que o Paulo Souza tanto quer dele e que ele possa entregar, porque fisicamente parece que ele está no seu melhor momento desde que chegou ao Flamengo. Basta ele voltar a render tecnicamente. E quando isso acontecer, Cleito, você pode ter certeza que a pressão da torcida talvez vá ao encontro do que o Paulo Souza pensa para ter um Flamengo ainda mais ofensivo, porque ele já tentou, em alguns jogos, colocar o Pedro e o Gabigol. A gente tem visto isso. Ele tendo até mais oportunidades do que teve com os treinadores anteriores, Cleito. E para isso o Pedro vai ter que aproveitar. Ele vai ter que evoluir tecnicamente, porque ainda está muito abaixo do que ele tem potencial, tem capacidade. E a gente tem que entender que o jogador não é uma máquina. Eles passam por um momento de altos e baixos. Daqui a pouco eu tenho certeza o Pedro vai encontrar o seu caminho, o Pedro vai voltar, né, a ter confiança, e confiança é fundamental, né? A confiança ajuda muito o atleta. Ele está nessa fase ainda, daqui a pouquinho os gols começam a sair, a confiança volta, ele embala, e aí o Paulo Souza vai ter um grave e um excelente problema, ter que encaixar os atletas para que eles possam jogar juntos. Vai chegar esse momento. Hoje, esse momento ainda não acontece pelo fato dele estar oscilando, mas isso vai acontecer. E quanto mais opções o Paulo Souza tiver, melhor para o Flamengo. E dane-se, para eu não falar outra coisa aqui, né? Os jornalistas, dane-se os demais clubes, cada corno com seu chifre. Eles cuidam do chifre deles, né? E aí, meu irmão, deixa que aqui o Flamengo, quem cuida somos nós. Um abraço. Exatamente. Ó, a Vivian falou aqui que por 25 milhões ela venderia o Pedro. Cara, vou ser bem sincero, Vivian. Não consigo achar que esse valor é assim atrativo para o Flamengo como um todo. Principalmente por estar reforçando um rival com um jogador único, talvez. Com características únicas. Tá bom, vamos lá. Vivi, para quem não sabe, a Vivi, parceira nossa aqui do Zona Rubro-Negra, né? Deixar um beijão para ela. Seguinte, Cleitinho. Tá bom, vamos fazer a continha. Ela deve estar falando 25 o quê? Milhões de euros, né? Vamos botar deve aí. Ser, deve ser. Tá bom. Com 25 milhões de euros, quem é o atacante que a gente consegue trazer? Vamos assim lá. De cabeça. Tá bom. Aí o nego vai começar. Vamos lá. Coloquem no chat a galera que faz aí esse acompanhamento, que tem trabalho de scout. A gente ficou, Cleito. Eu lembro. Era o Basdor. Porra, que a gente ia trazer. Não sei quem. A gente começa a querer ver Arthur Cabral. Aí vai começar um monte de nome. E assim, eu quero saber quem nós conseguiríamos trazer com esse dinheiro. Então, essa complexidade de achar um atacante que hoje, entregando o que o Pedro entrega, porque assim, a posição do Pedro hoje, ela está cada dia mais rara no futebol, tá? Cada dia mais a qualidade do Pedro, principalmente. Você tem sim o Lewandowski, que é outro cara que é acima da média, tira ele, porque assim, é um cara que hoje deve custar, não tenho nem noção de quanto deve custar um Lewandowski da vida. Mas vamos pegar um outro atacante que talvez tenha a característica do Lewandowski, né? Vamos lá. A gente tem visto isso ser cada vez mais escasso. Tem o Lukaku, Alan. Porra, o Lukaku deve custar quantos milhões? É um jogador mais pesado, um jogador que faz ali o trabalho de atacante. Então, isso faz com que eu pense 2, 3, 4 vezes, Vivi, antes da gente pensar em vender o Pedro. Eu não venderia, não, independente do valor. Tem o Pablo aqui, o Jefferson Leandro lembrou. Tem o Pablo, que não se deu bem no São Paulo. Pode ser que a gente troque o Pedro e compre o Pablo, né? Ou tá voltando pro CAP, né? Falou? Ou não? Então. Ou a gente troca ele no Davidson. Também pode ser uma boa, rapaziada. Outro bom nome, graças a Deus aí. Não tem atacante. A dificuldade de contratar ou de repor uma provável, ou nem provável, né? Uma impossível saída do Pedro, ao meu ver, me faz acreditar que
não vale a pena a gente vender o Pedro nem a... Também acho. Cara, eu concordo plenamente. Concordo plenamente.